Ainda sobre o Dia da Terra, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o mundo gasta espantosos 423 bilhões de dólares anualmente para subsidiar combustíveis fósseis para os consumidores. Petróleo, eletricidade gerada pela queima de outros combustíveis fósseis, gás e carvão. Isso é 4 vezes a quantia necessária para ajudar os países pobres a enfrentar a crise climática. O engenheiro e presidente da Associação dos Amigos da Natureza, Aguinaldo David, é o nosso convidado de hoje e vai nos falar sobre o custo dos combustíveis fósseis para o meio ambiente. Senhor Aguinaldo, bem-vindo ao programa Defesa do Consumidor. Primeiro, para que as pessoas possam entender o que são combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis são combustíveis resultantes da decomposição de organismos mortos, quer vegetais, quer animais, que ficaram soterrados há milhões de anos e por isso se fossilizaram. Daí a designação de combustíveis fósseis ou, de outra forma, também combustíveis não renováveis. Não renováveis porque o período que levam para se decomporem e formar combustível leva milhões de anos, portanto não é renovável a escala, digamos, da nossa vida planetária, não? Daí essa designação também. São combustíveis normalmente que têm grande concentração de carbono, e é precisamente na queima desse carbono que gera a energia que normalmente utilizamos no nosso dia-a-dia, nas nossas cozinhas, para a produção de eletricidade. O uso de combustíveis fósseis está associado à poluição atmosférica, como a emissão de gases tóxicos e a exploração intensa de recursos não renováveis. Qual é o custo do uso de combustíveis fósseis à Terra? O impacto, de facto, é muito grande e resulta de vários processos. Portanto, para se ter acesso a esses combustíveis fósseis, há normalmente um processo de mineração ou de extração desses combustíveis, acarreta também todo um processo de transporte e depois a própria queima, que é essa combustão, é que nos vai dar a energia. Portanto, ao longo desse processo, há vários processos poluidores. Por exemplo, na extração emite-se várias impurezas e partículas que incorporam na atmosfera e que depois vão causar problemas, nomeadamente problemas respiratórios, que são os mais conhecidos, as tais alergias, a asma, bronquites, pneumonias e até cânceres de pulmão e outras doenças mais complicadas. Mas além disso, o próprio processo de combustão, como já tinha dito anteriormente, liberta gases. O caso mais paradigmático é o dióxido de carbono. Portanto, o carbono, ao ser libertado, mistura-se com o oxigênio atmosférico e forma o dióxido de carbono, que é um gás que, em quantidades moderadas, portanto, é importante porque propicia a fotossíntese das plantas. Para que as plantas possam produzir frutos, etc., precisam do dióxido de carbono. Mas em quantidades já exageradas, portanto, ultrapassa essa capacidade. Falamos da produção do que provoca a extração dos combustíveis fósseis, mas também existe a questão do escoamento do que são os resíduos dos combustíveis fósseis pós a utilização. Qual é a situação em Cabo Verde? Além da emissão de gases de efeito de estufa, há que ter em conta também outras formas de poluição. E aqui chamamos a atenção para a poluição por óleos lubrificantes usados também, que tem sido uma dor de cabeça aqui no país, sobretudo na ilha de São Vicente, porque existe uma organização que tem feito a recolha e o armazenamento dos óleos lubrificantes usados e tem exportado esse óleo gratuitamente para o estrangeiro, para ser reciclado no estrangeiro, mas assistimos uma certa inação das autoridades, porque temos constatado que algumas empresas encontram sempre subterfúgios para tirarem e depositarem esses resíduos
nos leitos das ribeiras de forma abusiva, poluindo também os solos. É uma situação que já demos conta às autoridades por várias vezes, mas assistimos uma certa inação das autoridades a esse respeito. Estou a falar não só de oficinas mecânicas, mas estou a falar de companhias de navegação marítima que têm de forma deliberada feito isto perante a passividade das autoridades. Engenheiro Aguinaldo, muito obrigada pela sua participação no nosso programa e também pelo trabalho que tem vindo a fazer enquanto presidente da Associação Amigos da Natureza, tanto para a nossa Ilha São Vicente como para os efeitos que tem a larga escala em Cabo Verde. Cabo Verde não é produtor e nem consumidor a grande escala de combustíveis fósseis, mas a poluição global afeta a todos. Então, qual pode ser a nossa contribuição para a diminuição dessa poluição? Então, a poluição global acaba por afetar grandemente Cabo Verde, que tem um ecossistema frágil. Não obstante, o país tem de fazer um esforço, digamos, para contribuir para essa redução, essa emissão mesmo micro. Portanto, estamos neste momento próximo de uma lixeira. Há poluição todos os dias, há queima de resíduos todos os dias, com emissão de partículas, quando podíamos ter outras políticas em termos de utilização desses resíduos numa ótica de economia circular para a produção, por exemplo, de energia. Devemos continuar também o nosso esforço em termos de criar mais espaços sorvedores de dióxido de carbono, que são normalmente as áreas florestadas, que ultimamente o país tem descurado um pouco. Tem havido um certo desinvestimento na questão da reflorestação, mas mesmo das áreas reflorestadas precisamos cuidar delas mais como importantes sumidores de carbono. Estamos aqui perto de uma lixeira onde, por exemplo, o próprio entulho vem cobrindo a área florestada. Portanto, praticamente a lixeira duplicou o seu tamanho à custa da área florestada onde são deitados os entulhos, como podem constatar aqui atrás. Mesmo com custos tão elevados que afetam a nossa saúde e até mesmo a nossa própria existência, por que ainda existe essa barreira para a transição dos combustíveis fósseis à energia renovável e limpa? Nesse aspecto também Cabo Verde tem feito um percurso interessante, porque já temos a volta de 20% em média da penetração de energias renováveis, o que é bom. Mas tudo isto só faz sentido se o consumidor sentir o reflexo disto na sua fatura. E não temos sentido, digamos, tanto esse reflexo, portanto, nas nossas faturas. Antes, pelo contrário, os custos têm aumentado, os custos da energia. Além disso, também tem havido anúncios de transição, de estímulo ao investimento, a microgeração de energia nas próprias casas, nas próprias propriedades, mas é preciso que quem faz esse investimento tenha também um impacto, sente esse impacto nas suas contas, e as pessoas que têm feito esse investimento, portanto, têm reclamado de que ao injetar a energia na corrente, na Eletra, portanto, não tem o retorno ou a compensação que é devida segundo a legislação existente. Portanto, temos de facto de passar das intenções à prática claramente para que se possa estimular o privado ao investimento na microgeração. Engenheiro Aguinaldo, muito obrigada pela sua participação no nosso programa e também pelo trabalho que tem vindo a fazer enquanto presidente da Associação Amigos da Natureza, tanto para a nossa Ilha São Vicente como para os efeitos que tem a larga escala em Cabo Verde. Muito obrigado.